Fala pessoal do Pontalcast, tudo bem com vocês? Gente, mais um episódio e lembrando que agora o nosso quadro é semanal, o nosso querido podcast, o podcast mais amado da Rádio Pontal é semanal. E gente, hoje nós vamos fazer um podcast o qual eu estava assim, super ansioso, gente, porque vocês vão conhecer uma pessoa assim, que é super importante para mim, mas depois a gente vai conversar mais sobre isso. Por quê, pessoal? No espelho da alma há um sorriso que fala. E não é só sobre dentes alinhados ou lábios contornados. É sobre identidade, presença, coragem de se ver e se assumir. A beleza vai além da imagem. Ela se constrói na escolha de cuidar de si. Hoje, no Pontalcast, nós recebemos uma profissional que entende que estética é saúde, é expressão e também amor próprio. Doutora Elaine chega para clarear, harmonizar e nos provocar reflexões. O que de fato é belo? E o que buscamos quando buscamos beleza? Senhoras e senhores, doutora Elaine. Olá! Tudo bem com Adorei você? as palavras. Ah, que bom. De fato é bem o que eu penso, de fato é bem o que me move, assim, eu adorei. Que bom. Fiz assim com todo carinho, pensando em você. Mas, doutora, que prazer te receber no O Pontalcast. prazer é meu. Você sempre Obrigada me pelo recebe com convite. tanto carinho lá na sua clínica. Agora, eu espero retribuir um pouco disso aqui no meu programa. Fico feliz demais. Doutora, primeiramente, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Meu nome é Elaine, eu sou de Itabira mesmo, nasci em Itabira. Morei por 5 anos fora de Itabira para estudar. Foi lá que eu me encontrei, no sentido de profissionalmente. Sim. E descobri a minha vocação mesmo, que era para aquilo ali que eu nasci. Me apaixonei pela odontologia estética em especial. Sou mãe de um menino de 5 anos, que é o amor da minha vida. Sou casada, sou filha, sou sobrinha, sou assim, família pra mim é tudo. Que lindo, doutora. Mas, e me fala uma coisa. Você cursou odontologia, né? Sim. E aí, hoje você trabalha com odontologia, mas trabalha, tipo, mais voltada para estética. Sim. E aí, primeiramente, é uma dúvida minha. Para você, pode se chamar de uma dentista esteta? Não, na verdade, a harmonização facial é uma especialidade da odontologia. Ah, Então, eu sou sim. especialista em harmonização facial. Além da harmonização, também tenho cursos da parte estética oral mesmo. Sim. Então, lentes, resinas estéticas, clareamentos. Mas a minha paixão é a parte facial. Entendi. Então, hoje muito se escuta falar sobre harmonização, mas não tem assim uma definição do que é harmonização. Verdade. Né? Muitos profissionais, porque foi um ramo que abrangeu muitas profissões. O leque se abriu muito, eu venho falando muito isso. Mas é uma especialidade da odontologia. A única formação que tem especialidade em harmonização são os cirurgiões dentistas. Ah, sim. E porque por se tornar uma especialidade, o CRO reconheceu como especialidade. Entendi. E a harmonização ela é um conjunto de procedimentos que visam harmonizar, embelezar, Sim. rejuvenescer. Então, vamos supor, se você for lá e fizer um botox, se aquilo ali trouxer harmonia para sua face, melhorar os sinais do seu envelhecimento, isso já é uma harmonização facial. Porque muito ficou fixado, assim, que a harmonização são aquelas grandes transformações, né? São aquelas grandes... Ficou esse estigma. Ficou muito estimado isso. Sim. Mas não é. A harmonização é uma especialidade. E dentro dessa especialidade, nós temos diversos procedimentos. Entendi. É verdade, doutora. Acho que com a internet, a gente está acostumado a, tipo, ver muitas coisas que... Acho que tem muita gente que coloca coisas na internet para justamente irritar, mitar. E a gente vê algumas pessoas fazendo algumas coisas, assim, muito desarmônicas no rosto. Às vezes pode até ser harmônico para elas, mas é bem desarmônico. E eu acho que gerou um paradigma quando as pessoas falam assim: ah, eu vou fazer harmonização facial. Todo mundo já pensa em algo assim, super fora do normal. Super transformador, super assim... Porque ficou um padrão de repetir rostos. Sim, sim. Né? Ficou aquela coisa de todo mundo ficando quase que com a mesma cara. É verdade. E não é totalmente fora do que eu acredito, totalmente fora do que eu gosto de trabalhar. Sim. E eu não acredito que a harmonização ela veio para isso. Ela veio para embelezar, para trazer autoestima, Sim. para diminuir os sinais do envelhecimento ali.
Mas realmente ficou muito fixado isso de que a harmonização são aquelas transformações, aquelas mandíbulas supermarcadas, Verdade. aqueles lábios extremamente exagerados, mas não. Inclusive, a discussão que não quer calar, nesse mês aconteceu uns tempinhos aqui pra trás, foi as transformações que a Anitta fez. Você chegou a ver? Cheguei a ver sim. Não, gente, a internet, assim, parou porque a Anitta mudou de rosto. Inclusive, eu tenho um amigo que ele até tirou foto com a Anitta. Inclusive, eu achei muito engraçado que ele postou que ele vai ter que tirar outra foto, que nem parece Não a mesma parece mais a Anitta. mesma. É, de fato. Aham. Ela transformou totalmente. Sim, ela, tipo assim, mudou o rosto dela, Mudou o né? rosto, literalmente mudou. Eu Mas, até brinquei, tava comentando isso, inclusive ontem com uma paciente, que ela vai ter que trocar até os documentos, porque não é a Verdade. mesma pessoa. Mas ali no caso dela, ela já vinha fazendo muitos procedimentos, Sim. né? Mas o procedimento dela foi cirúrgico. Assim, Não foi- sem dúvida foi cirúrgico. A gente vê pelas características, né? Teve muito, provavelmente um lift facial ali, uma entendi. rinoplastia, foi algo além da harmonização. Entendi, legal. Mas então, pra gente entrar no assunto, eu quero que você fale pra nós, pra gente, doutor Helene, quando a gente fala em beleza, o que que é beleza pra você? O que que é estética pra você? Beleza é muito subjetivo. Sim. Eu vou te dar um exemplo. Você já conversou com uma pessoa que dentro dos padrões de beleza que a sociedade impõe ali, ela não tem aquelas características. Sim, Mas ela se torna bonita, ela se torna bela, por ela ser uma pessoa legal, por ela ser uma pessoa, sabe, agradável. Então, beleza é muito subjetivo. sim, Tem o que é a definição de beleza, né? A definição de beleza é tudo que é harmônico aos nossos olhos. Isso é beleza. Mas o padrão de beleza imposto pela sociedade é muito subjetivo. entendi. Vai muito do Da que... pessoa, vai muito do que você tem dentro de você também, né? dentro Eu de você. penso. É todo um conjunto ali. Eu concordo com você. E como que você vê o impacto da estética hoje na vida das pessoas, doutora Helene? Eu vivo isso diariamente. Eu vivo isso com o depoimento dos meus pacientes. Eu vejo isso. Tem pacientes que chegam, vamos supor, há um ano atrás. Começou a fazer tratamento há um ano atrás. Era retraída, era insegura. E hoje, quando entra na WA, essa pessoa, a gente consegue ver uma transformação que vai além do externo ali, sabe? Sim. A pessoa, de fato, ela ganha aquela confiança, aquela autoestima. Então, isso interfere em todos os âmbitos ali da vida dela. E elas me relatam isso. Isso pra mim é muito gratificante. Nossa, imagino. Com certeza, gente. Eu acho que quando a gente se sente bem com a gente mesmo, quando a gente consegue driblar as nossas inseguranças, né? Sim. Seja por meio de terapia, seja por meio de procedimentos, acho que a gente consegue, tipo, pegar essa autossegurança e levar pra vida, sabe? Sim. Eu mesmo, gente, depois eu vou contar pra vocês os procedimentos que eu fiz com a doutora Helene, mas eu tinha a orelha de abano e isso me incomodava muito, gente. Eu tirava foto só de lado, que eu odiava a minha orelha. Nada contra as pessoas que tem, quem gosta, tudo bem, né? Mas era uma insegurança sua. Era uma tá segurança tudo bem. minha. Eu não gostava, eu odiava. E aí eu fui fazer o procedimento e, tipo, gente, hoje eu amo tirar foto de frente, sabe? É transformador, assim, pra vida. Sim, e aí, tipo, às vezes a gente tá se sentindo mal com a gente chega em algum lugar, tipo, às vezes as pessoas nem repararam nisso, mas a gente tá tão mal com a gente, se sentindo tão inseguro, que a gente pensa que, ai, tá todo mundo olhando e tal. E, tipo, hoje, tipo, isso é um fator pra mim que não me faz mal mais, sabe? Sim. E foi super tranquilo, depois a gente vai falar sobre isso, porque é um procedimento novo em Itabira também, né? Sim, em Itabira eu fui pioneira com esse procedimento. Olha que legal. Hoje a gente já tem mais profissionais que trabalham Sim. também, né? Mas eu fui a primeira a trazer a automodelação para Itabira. Depois a gente vai falar sobre esse ponto que é a automodelação, eu acho muito importante. Até para dar credibilidade para os nossos ouvintes, porque é um procedimento tipo, super simples, mas tem que ser feito com o profissional certo, né, Sim. doutor? Porque senão... Por mais simples que seja, qualquer procedimento tem que ser com profissional de confiança. Isso a gente vê muitos casos, né? É triste até, mas isso é muito relevante. Sim, com certeza, a gente vai falar sobre isso. Doutora, agora uma pergunta interessante. Qual que você acha que é o limite entre cuidar de si e se submeter a padrões impostos pela sociedade? Porque a gente vê muito, por exemplo, as pessoas falando que, como a gente comentou, existem padrões, isso é inerente à sociedade, todo mundo sabe, mas tem gente que
quer fugir desses padrões, tem gente que quer chegar a ter esses padrões. Por exemplo, tive uma época da minha vida que eu queria fazer tudo para perder os meus traços negros. Só que depois que eu entendi o que é beleza, o que é estética, eu já mudei meu pensamento. Eu queria fazer de tudo para realçar e embelezar mais os traços que eu já tinha. O que já é bonito em você. Isso. Então eu mudei o caminho. Então, o que é isso para você? Eu acho que todo mundo tem o belo em si. Sim. Todos. Todo mundo tem a sua beleza que é individual ali. Então, é uma coisa que eu sempre prezo muito. Eu não quero transformar as pessoas. Eu quero valorizar o que aquela pessoa já tem de bonito, que já é dela. Sim. A gente não tem que descaracterizar, a gente não tem que pegar outra face e querer mudar, assim. Eu quero ficar assim. Não, vamos lá. Isso acontece, tá? Isso acontece com frequência. Sim. A pessoa chega, eu quero ficar assim. Não, pera. Essa é uma pessoa, ela tem as características dela. Você é essa pessoa. O que a gente pode melhorar em você sem perder o que já é bonito em você? Sim. Sem a gente te transformar. A gente trabalha, a gente frisa muito nisso. Porque é uma linha, assim, é muito fácil de você... A estética é muito fácil de você errar a mão. Porque é uma coisa que a gente gosta, né? Quem não quer ficar mais bonito? Verdade. Né? Por mais bonita que a pessoa seja, a gente sempre quer melhorar. E aí, isso acontece com muita frequência. Por exemplo, o lábio. A gente faz o lábio, fica inchadinho, no retorno ali, 15 dias, a paciente volta, perdeu aquele edema, perdeu o inchaço, mas o lábio tá lá. Sim. Preenchido, desenhado, projetado. Só que ela perde aquele senso ali de, opa, tá bonito, não perdeu o resultado, perdi foi o inchaço. Se eu, uma profissional que não tenho um senso estético, um senso crítico ali, e penso só no meu bolso, vamos falar assim, eu quero colocar mais um ml. Não, vamos colocar, tranquilo. Mas não, a gente colocando mais um ml ali, a gente excede o que é bonito, a gente excede o que fica natural. Sim. Né? Porque a ideia não é transformar, mais uma vez falando, a ideia é a gente valorizar. Sim. Muito interessante isso, gente, porque direto a gente vê muitas pessoas do meio público, principalmente sobre boca. Tipo assim, como eu disse, esse podcast, gente, tudo é sobre você. Se você gostar, vai lá e coloca o seu dinheiro. É o seu dinheiro mesmo, você que gasta. Mas tem umas, tipo assim, tem gente que exagera mesmo, umas bocas assim, né? Mas... É o que a gente vê o caso, assim, de pessoas públicas, né? Sim. Falando, por exemplo, a GK. Ela teve um extremo, Verdade. extremamente harmonizada. Pra ela, na época, estava lindo. É verdade. Ela se sentia bem daquela forma. Sim. E tá tudo bem. Verdade. Mas se a gente pega uma foto dela antes e uma foto naquela época, ela se descaracterizou. Isso Tudo, é, assim, indiscutível. É verdade. Tanto que ela regrediu, ela foi tirando, ela hoje tá numa linha mais natural. E eu tenho percebido que a estética, ela tem voltado mais pro lado natural. Com certeza. Passou por uma transformação. Foi um pico, assim, de todo mundo querer estar extremamente harmonizado, com traços extremamente marcados. E agora a gente tá regredindo. Hoje tudo que é mais natural Sim. é visto como mais belo. Sim, é verdade. Tá sendo feito mesmo essa descaracterização. E você trouxe um exemplo assim, super pertinente. Porque a GK, até o formato do rosto dela era todo diferente. Sim, ela descaracterizou, ela Sim. transformou mesmo. É verdade, todo diferente. E ela tá tão mais bonita agora, né? Mas é uma beleza sutil agora. Isso, verdade. Não é aquela beleza que... Ela impacta de uma forma diferente. Ela impacta com sutileza, ela impacta... Sim. Sabe? Verdade. Eu vi um caso no TikTok outro dia de uma moça que colocou ácido hialurônico mesmo aqui, né? Na olheira. Isso. E inchou muito. Aí ela relata assim nos vídeos dela que foi porque a profissional colocou mais do que o que era permitido, assim. Eu acompanhei essa situação. Você viu? Só que ali foi um pouco além do que exagerar na quantidade. Ela teve uma infecção. Nossa. E aí drenava pus, então foi um caso bem além do exagero. Sim. Um caso de contaminação, foi bem mais complexo. Foi muito mais do que só profissional, né? E assim, até onde eu acompanhei, a profissional deu todo o apoio, Sim. né? Tava ali amparando a paciente, o que é muito importante. Porque assim, intercorrências nesse meio pode acontecer com quem faz. Claro que a gente tem atitudes e formas de trabalhar que aumentam as chances de acontecer. Sim. A imprudência ali.
Mas o profissional, tanto o cirurgião dentista, médico, biomédico, quem faz procedimento está sujeito a ter uma intercorrência. Verdade. Isso é do corpo humano. Verdade. O mais importante ali é o profissional não virar as costas para o paciente. Sim. Porque o paciente já vai fazer sujeito aquilo ali, sabe? É igual se você Sabe vai que é tomar... um risco, né? Sabe que é um risco. Você vai fazer qualquer tipo de cirurgia, você tem a ciência de que tem os riscos. Verdade. Inclusive, independente do que for, tem lá risco de morte. Verdade. Na cirurgia, né? Procedimento cirúrgico ali, bloco cirúrgico, tudo. Então, com procedimentos faciais não é diferente. Tem-se os riscos, sim. E eu deixo sempre isso muito claro. Tem-se os riscos. Você que é o meu paciente, você percebeu Sim. lá, antes de entrar, tem todo aquele termo, parece uma bula de remédio enorme. Verdade. Porque o paciente tem que estar muito bem informado. Com certeza. Mas isso não é diferente de você tomar uma dipirona. Você pegar a bula de uma dipirona, tem lá inúmeros efeitos adversos que pode acontecer, inclusive demência. E dipirona, Sério? todo mundo toma dipirona. Assim, toma como se fosse arroz e feijão. Exatamente. Qualquer dorzinho o pessoal tá tacando de pirona, né? Então, assim, tem que informar porque pode acontecer. Já aconteceram casos que tiveram essa consequência. Mas quer dizer que se você tomar vai ter? Não. Mas está sujeito. Então isso tem que estar muito bem fixado Sim. ali. Independente do procedimento que for Sim. feito. Verdade. Seja cirúrgico, que seja injetável. Mas há formas de driblar, né? Com certeza. O paciente, ele tem que ter essa ciência, mas o profissional, ele tem que ter a prudência ali, ele tem que ter o conhecimento anatômico, tem que ter o conhecimento... Tem as formas de ter segurança, sabe? Então, Sim. por isso que eu falo, não é coisa independente, por mais simples que seja. Botox, por exemplo, tá extremamente banalizado, né? Todo mundo faz Botox. Sim. Isso é bom, abre o leque, né? Mas é um procedimento que aparentemente parece ser simples, mas pode ter consequências. Com certeza. Eu vi mesmo que vários profissionais agora podem fazer Sim, botox. o leque abriu Farmacêuticos, muito. enfermeiros, muita gente. Sim. Isso é interessante. Doutora, agora a gente vai para um quadro que chama Pontal Responde. É onde nossos ouvintes mandam as perguntas pra gente e a gente interage com eles. Lembrando que se você quer a sua pergunta aqui respondida no Pontalcast, manda lá no nosso Pontal Lattes, pode mandar no meu Instagram, no Instagram da rádio, e a gente vai te responder com todo prazer. Então, bora abrir o Pontal Responde de hoje. E a primeira pergunta, doutora, é da Juliana. Ela é lá de Santa Maria. Uhum. Ela disse: sempre tive vergonha do meu sorriso e tenho medo de parecer vaidosa demais. Como perder o medo de buscar um tratamento estético? Medo de buscar um tratamento estético depende muito qual tipo de medo dela. Se é um medo de dor, se é um medo de exagerar. Sim. Então, assim, o meu conselho é procurar um profissional que vai te trazer segurança, que vai te trazer esclarecimentos do procedimento, esclarecimentos do que você pode esperar, do que você pode ter de consequência, se vale a pena ou não. Porque às vezes é uma insegurança, assim, que, igual a gente falou, pra ela é uma coisa que incomoda. Sim. Mas será que vale a pena a gente ter aquela intervenção talvez mais invasiva pra cessar isso? Ou será que a gente não tem outras formas menos invasivas, mais tranquilas? Então, o conselho é procurar um profissional que vai esclarecer e trazer segurança pra ela. Aí ela toma a decisão, se faz ou não. Entendi. Ótimo. Agora, doutor, o Douglas, ele é lá de Poema. Ele diz: quero alinhar meus dentes, mas tenho receio de ser julgado por ligar muito por aparência. Como lidar com isso? Isso é muito real. Eu acho que esse preconceito está se perdendo, né? Não está tendo tanta força, mas antigamente tinha um preconceito enorme que o homem não podia se cuidar, que o homem não podia fazer nada. Se fizesse a sobrancelha, já começava com os preconceitos. Sim, de fato, mas isso é uma coisa que está sendo quebrada mesmo. Sim. Hoje os homens estão tão vaidosos quanto as mulheres, isso é ótimo. Eu brinco muito com meu marido disso. Meu marido, assim, ele não gosta de fazer. Uhum. Mas eu falo com ele, eu brinco, né? Eu vou andar com uma enrugada atrás de mim. Brinco muito assim com ele. Mas aí ele faz, porque ele sabe que é uma coisa que vai fazer bem pra ele, né? Porque, sem dúvidas, nada como você tirar uma foto, você gostar daquilo ali, você não tá mexendo naquela foto. É verdade. E quando ele tá com o efeito dos procedimentos que, né, eu sugiro pra ele fazer, Uhum. é essa a percepção que ele tem. Então ele sente ali, quebrou aquele tabu, aquela coisa na cabeça dele de que é só pra mulher. Sim. E fui aos poucos, assim, comendo pelas beiradas, né? Sim. Começando ali, e hoje ele gosta de fazer. Olha só, que legal. Isso é muito interessante. Em relação ao É o ao Douglas. ouvinte, ao Douglas. Então, se incomoda ele, não tem que ouvir as pessoas. Ele tem que se sentir bem, ele tem que olhar no espelho e gostar do que ele tá vendo. Porque
Porque isso reflete em tudo, todos os âmbitos da vida dele. Nos relacionamentos interpessoais dele, no trabalho dele. Porque uma pessoa confiante, a gente percebe, nossa, É verdade. uma pessoa cheia de confiança, ela tá dominando aquilo que ela tá fazendo. Isso interfere até, assim, no posicionamento dele em relação profissional também. É Né? verdade. Não sei qual é o ramo dele, mas ele tem que buscar melhorar aquilo que incomoda. Sim. Sem escutar, tá idoso demais. Tô mesmo. Eu tenho que cuidar de mim. Com certeza, com certeza. Agora, doutora, a Lúcia Helena, que também é de Poema, ela perguntou: com tantos procedimentos estéticos, como saber o que é realmente necessário ou indicado para mim? Isso aí a gente volta lá na questão da primeira ouvinte que falou. Buscar um profissional que vai ser verdadeiro, que vai ser transparente com você. Olha, Sim. isso aqui. Porque a gente vê muito, assim, procedimento extremamente hypado, né? Todo mundo na internet, TikTok, tudo falando desse procedimento aqui. Eu quero fazer. Aí você chega lá, se o profissional for verdadeiro com você, se ele for sincero, e vai te falar, olha, isso aqui a gente não precisa agora. Isso não tem indicação. Isso aqui é indicação para casos tal, tal, tal. Então, é buscar um profissional que vai entender primeira coisa, é entender o que está incomodando ela. Sim. A partir do momento que a gente sabe o que incomoda a paciente, a gente consegue traçar um planejamento de acordo com aquela necessidade. Então, não é porque o procedimento é falado, não é porque de fato a gente olha e tem procedimento demais, gente. Tem muita coisa. Igual disso, o leque se abriu muito. Então, a gente tem muitos procedimentos. Como saber? Buscar um profissional que vai traçar um planejamento específico para o seu caso, específico para o que te incomoda. E aí a gente consegue fazer um resultado que seja indicado para você, que vai trazer naturalidade, vai devolver sua autoestima. Entendi. Interessante isso. Agora o Felipe, ele é daqui de Itabira, doutora. Ele quer saber se existe idade certa para começar a cuidar da estética dental ou facial. Estética dental não tem idade. Então, assim, claro que tem a questão ali da ortodontia. Tem uns períodos ideais pra gente fazer movimentações, mas clareamento, a gente não pode fazer em pacientes muito jovens, né? Ali abaixo de 10 anos, por exemplo. Facial. Facial depende muito. A gente tem hoje pacientes ali por volta dos 20 anos, muito expressivos, Sim. que tem marcas já tem uma certa flacidez que a gente já pode intervir, porque prevenir é muito melhor do que chegar lá na frente e aí ter uma queda muito brusca da face, ter uma flacidez muito extrema. Então, depende muito de organismo. Então, não tem assim, por volta dos 25 é o ideal para você começar. A gente tem uma média. A média é por volta dos 25. Mas isso não impede uma paciente 20 anos, 22 anos. Eu tenho essa ruguinha que já tá marcando. Se a gente não intervir agora, lá na frente ela vai estar uma cicatriz. Entendi. Então, isso vai muito de pessoa. Entendi. De organismo ali. Sim, sim. E doutor, eu queria que você explicasse, porque os nossos ouvintes, não sei se eles lembram, mas teve uma época que eu tava com um curativinho aqui no nariz e o pessoal tava perguntando, eu andava na rua, o pessoal tava perguntando, por que você tava com esse curativo no nariz, gravando nos vídeos, no Pontalcast? E aí eu expliquei pra eles que eu fiz um procedimento que se chamava rinomodelação. Sim. Só que muita gente confunde procedimentos com ácido hialurônico com procedimentos com botox. Você colocou botox no rosto, eu explico pro pessoal, gente, eu não tenho botox, eu tenho ácido hialurônico. Então eu queria que você explicasse qual que é a diferença entre botox e ácido hialurônico. Isso é muito comum, essa dúvida. Às vezes chega, vim colocar botox na boca. É ácido hialurônico, não é o botox. Sim. Eu vou ficar corrigindo o paciente? Não, isso é uma coisa que ficou assim, disseminou e tudo no rosto é botox. Sim. Mas qual que é a diferença principal ali? O botox, ele é uma toxina que ele vai travar a musculatura. Então, a gente faz uma cara de bravo aqui, por quê? Movimento de 3 músculos ali, que eles se unem e formam aquela fenda que vira a carinha de bravo. A gente vai travar esse músculo de forma que quando você tentar fazer a expressão, fizer uma força ali sobre ele, ele não vai movimentar. Então, é uma toxina que ele age na musculatura, impedindo essa contração muscular, o que, consequentemente, não vai gerar ruga, não vai gerar dobra na pele ali. Já o ácido hialurônico, ele tem o poder de volumizar, reestruturar e hidratar. Então, a gente tem várias categorias de ácido hialurônico, como se fosse a densidade deles ali, porque é um gel. A gente tem desde o gel mais maleável até o gel mais espesso, mais rígido. Então, a gente
Por exemplo, lábio. A gente vai colocar lábio, vai ser ácido hialurônico. Mas o que vai definir ali qual que é a minha escolha? O lábio, eu não quero um lábio duro para ficar, né, rígido ali. Então, eu vou ali num ácido intermediário, que eu quero volumizar e trazer desenho. Eu quero reestruturar, desenhar aqui de novo a maçãzinha do rosto. Eu já vou num ácido mais espesso, mais rígido, que ele vai conseguir sustentar aqui. Tô falando uma linguagem mais simples, Sim. tá? Não são termos técnicos, são uma linguagem mais simples para ficar mais claro. Então, o ácido hialurônico, diferente do Botox, ele não trabalha no músculo, ele tem o poder de volumizar. Então, onde a gente perdeu o volume, a gente trabalha com ácido hialurônico para trazer de volta, expandir o tecido e recuperar aquele volume perdido e reestruturar a face. Então, a gente consegue trabalhar ele tanto com a profundidade maior, para a gente trazer a estruturação, quanto mais superficial. E também tem um ácido que ele é só para hidratar. Então, ele é mais fluido e a gente consegue pontuar ali na face. Ó, aqui tá precisando de hidratação. Normalmente, aqui, essa região aqui, a área olhos, é uma região muito delicada de trabalhar. Na maioria das vezes, a gente trabalha com ácido hialurônico leve, que a gente chama até de skin booster, que ele é para trazer hidratação só. A área olhos é uma área muito delicada, então não é qualquer tipo de preenchedor que a gente pode trabalhar. E se tiver flacidez, a gente tem que tratar a flacidez primeiro. Então, assim, o ácido hialurônico, ele é para trazer volume. Entendi. De uma forma bem resumida, seria isso. Entendi. Isso é muito interessante, que é uma dúvida, assim, de muitas pessoas. Sim. Eu vivo isso, eu percebo isso. Você deve receber muitos pacientes, né? Sim. Falando isso, quero fazer Botox. Eu vim fazer Botox na boca. Ok. Nós vamos trabalhar no seu lábio. Mas aí nós vamos fazer um preenchimento com ácido hialurônico, aí a gente explica. Sim. Eu brinco que a minha consulta é quase que uma aulinha ali de verdade. Eu gosto de falar, né? Sim. Você percebeu. Não, mas é sobre isso. Mas eu acho isso super importante. Quando eu fui fazer o procedimento com você também, que a gente vai falar, você explicou tudo bonitinho. Eu gosto que fique muito claro. Isso que tira a insegurança da gente. Exatamente. Eu quero que vocês saiam de lá seguros do que vocês vão fazer, seguros do que vocês podem esperar, alinhar a expectativa. E isso, pra mim, é fundamental. Que legal. Isso é muito importante. Doutora, eu queria que você falasse pra gente como a estética pode ser uma aliada da saúde emocional e não apenas da visual. O conceito de saúde, né, pela OMS, é o completo bem-estar físico, mental e externo mesmo. Sim. Então, se você tá bem com você, com o que você tá vendo no espelho, isso reflete internamente. É aquilo que a gente tava falando, a pessoa fica mais segura, ela fica melhor, ela se sente melhor. Então, se você tá mal psicologicamente e tem influência do seu externo ali, da sua aparência, por que não aliar? É claro que não vai substituir um tratamento psicológico, Sim. Né? Não vai substituir de forma alguma. Mas tem uma ligação direta, é totalmente relacionado ali. Então você tem que estar feliz com o que você está vendo no espelho, você tem que estar feliz com a sua aparência, com a sua autoestima, porque isso reflete internamente também. É o que eu te falei de uma paciente que está tratando comigo mais ou menos 1 ano e meio, assim, e ela me relatou que hoje ela é outra pessoa. Porque nesse dia foi até assim, foi um dia atípico, porque ela me fez chorar dentro do consultório. Sim. Que a gente se abraçou, choramos. Falou, antes eu me olhava, eu achava que eu não podia fazer as coisas que hoje eu faço. Antes eu não podia me aparecer na internet. Antes eu não podia tirar uma foto. Antes eu não chegava nos lugares sozinha. Pela insegurança ali com a aparência. Sim. E isso refletiu o quê? Psicologicamente. Ela se sentia menos, ela se sentia inferior às outras pessoas. E a gente começou a fazer um tratamento sem grandes transformações, tá? Nós vamos pontuando algumas coisas ali, melhorando. Porque hoje ela fala, o lugar que eu mais gosto de vir é aqui. Eu saio daqui, eu me sinto renovada. Não só pelo externo, mas porque internamente ela está se vendo no espelho de uma outra forma e isso faz bem pra ela. Sim. Nossa, que legal. Esse dia foi... Nossa, imagino. Esse dia me marcou, assim. Deve ter sido um marco, porque os problemas psicológicos ligados à estética, acho que são muito relevantes. São muito relevantes. Principalmente na época de escola, meu Deus, são muito. E essas épocas de escola, acho que causam traumas na gente pra vida inteira. Pra vida toda. E às vezes a gente nem sabe por que a gente tem aquela insegurança ali, mas a raiz é lá do bullying da escola. Você tinha falado da automodelação. Sim. Isso é muito comum.
Sim. Porque é um tipo de característica, tá? Que tem pessoas que se incomodam muito, Sim. que sofrem bullying na escola, mediante aquilo ali. E aquilo vai acompanhando a pessoa até a fase adulta ali. E aí chega aquela parte de não gostar de si, é bem... É verdade. E aí as pessoas acham que estética é futilidade. Estética tá longe de ser futilidade. Estética é saúde. Com certeza. Olha como que ela reflete diretamente na saúde mental das pessoas. Com Então, certeza. estética é saúde, não é futilidade. Claro que sem exageros, né? A gente não pode querer impor um padrão de beleza pra todo mundo. Não é aquela coisa assim, todo mundo tem que fazer um procedimento estético. Não, não é isso. Mas se é uma coisa que te incomoda, se é uma coisa que te traz insegurança, se é uma coisa que, né, você pode melhorar ali, por que não? Por que não quebrar esse paradigma de que, ai, bobeira, vou gastar dinheiro com isso não. É verdade. Isso vai trazer um benefício tão grande pra você, no sentido de você se amar mais. Sim. Me sinto privilegiada de poder conseguir trazer isso para as pessoas. As pessoas saírem de dentro, saber que as minhas mãos ali foram um instrumento para aquela pessoa gostar mais de si, para ela se amar mais um pouquinho. Nossa, isso é indescritível para Nossa, mim. imagina. Tá me dando até vontade de chorar. Isso é indescritível para mim. Nossa, imagino e pode ter certeza que a sua mão faz, tipo assim, milagres, não falando da forma cômica, nem da forma pejorativa, mas na forma, tipo assim, de trazer esse bem-estar mesmo, e eu sou a prova viva, gente. Vou contar pra vocês os procedimentos que eu já fiz com a doutora Helena. Já fiz a orelha, a automodelação, né? E fiz a harmonização facial. E ninguém acredita que eu tenho harmonização facial, porque é tão sutil, ninguém acredita. E aí as pessoas só falam, você tá mais bonito depois que saiu do ensino médio. O que aconteceu? Eu falo, gente, eu tenho umas mãos aí por trás dessa beleza. E a ideia justamente é essa, você estar mais bonito, sem as pessoas apontarem, lá, colocou mandíbula, lá, tá toda harmonizada. A ideia não é essa, a ideia é você estar mais bonito, você se sentir mais bonito. Sim. E as pessoas perceberem, mas sem conseguirem apontar ali o que foi feito. A ideia da harmonização pra mim é isso. Que legal. Gente, a gente tá quase chegando no finalzinho do nosso Pontalcast, mas antes eu só queria pontuar que tem uma frase que as pessoas falam muito assim, que a gente tem que se amar, que a gente não precisa disso, mas eu acho que é justamente por se amar que a gente precisa de correr atrás das coisas que a gente quer, né, doutora? Exatamente. Por se amar, que se você pode melhorar, por que não? Verdade. Isso não só de procedimento estético, isso pra vida, assim, uma atividade física. É Se verdade. ama. Vai cuidar do seu corpo, vai cuidar da sua saúde, vai cuidar do seu bem-estar físico ali. Vai fazer um procedimento que vai tirar aquela insegurança sua. Procura alguém que vai conseguir te ajudar nessa questão. Então, assim, é por se amar mesmo. Sim. Não é, vou me aceitar exatamente do jeito que eu sou e eu sou isso aqui, pronto. Não, gente, a gente tá aqui pra evoluir, Pra melhorar. pra melhorar. Com certeza. E é exatamente, você apontou muito bem, por se amar Que a gente que a gente faz. tem que buscar mesmo. Com certeza. Agora a gente vai pro quadro final, antes de encerrar o nosso Pontalcast. E, doutor, esse quadro é super famoso no nosso Pontalcast. É o quadro bate-volta. Uhum. E aí você tem que ser super objetivo. Vou Tá? tentar. Pra mim é muito difícil ser objetivo, porque eu gosto de entrar, falar também, por eu falo quê. bastante. Só que esse é o desafio do quadro, tá? Vamos tentar. E aí, vamos fazer um teste primeiro. Vamos fazer a primeira pergunta e depois você... Só pra gente fazer um treinamento. Uhum. Beleza subjetiva? Sim. Isso, a doutora tá arrasando. É porque... Se fosse eu, já ia falar sim, porque não, mas Aham. você já entendeu Não, a eu dinâmica entendi. do quadro. Sim ou não, talvez. Isso Tá. aí. Bora lá. Harmonização facial ou sorriso natural? Eita. Harmonização. Também. Existe vaidade saudável? Sim, Preconceito contra procedimentos estéticos ainda existe? infelizmente. Clareamento em casa ou no consultório? Mesclado. Autoestima é construída ou nasce com a gente? Construída, diariamente. Procedimento estético que você mais gosta de realizar? Preenchimento labial. O que nunca deve ser feito por impulso? Vai ser difícil. Procedimento definitivo. Tem que pensar mais. Sorriso ou olhar? O que fala mais? Eu Que é acho. um conjunto. Eu também acho, mas eu falaria mais olhar. Um conselho para quem quer se cuidar, mas tem medo do julgamento.
Nossa. Rápido? Como que resposta rápido? Essa eu também ficaria com dúvida. Tem medo de julgamento? Não tenho medo, gente. Vá, se joga no mundo. É, você, se ame. Verdade. Deixa o povo pra lá. Se joga no mundo. Mas, doutora, que prazer te receber hoje. Prazer é meu. Eu amei esse podcast. Eu acho que o público vai ficar super inteirados sobre harmonização facial, beleza, estética. E eu acho que a gente vai conseguir quebrar um pouco desse paradigma, Sim. né? E antes disso, antes de finalizar, eu queria falar que eles dizem que o sorriso é o nosso cartão de visitas. Mas talvez ele seja mais que isso. Ele pode ser uma porta que se abre de dentro para fora. Hoje a gente teve a presença ilustríssima da doutora Welene e entendemos que beleza é cuidado, é conexão entre saúde, identidade e bem-estar. Que cada pessoa tem o direito de se sentir bonita, sem culpa e sem padrão. E que estética, quando feita com responsabilidade e escuta, pode ser revolução. Doutora, muito obrigado. Obrigada. Eu queria que adorei. você fizesse as suas considerações finais para os nossos ouvintes e para os nossos telespectadores. Espero eu tentar conseguido transmitir um pouquinho, né, do que a gente acredita, do que é harmonização, do que é estética, beleza, e o quão relevante isso é na vida das pessoas. Não é bobeira, não é futilidade. E eu tô aberta aqui, se tiver dúvidas, a AWA tá aberta para receber visitas. Então é isso, eu agradeço muito o convite, Otávio, do Pontal, foi excelente. Uma experiência nova pra mim, tava até nervosa, mas eu adorei. Nem pareceu que tava nervosa. Eu tava. Foi super assim, super tranquilo. Obrigada. Eu amei o podcast de Eu hoje. também amei. E, gente, como eu sempre digo, é sempre um prazer entrar na sua casa. Obrigado e até sábado que vem. Beijão!